Olha, Max, olha o gelo, Max. Aí sim, já achei legal que começa com o gelo, porque não é uma coisa que a gente associa geralmente às histórias de Frankenstein, né? Sim, é tempestade, né? A gente pensa, quando você pensa em Frankenstein, você pensa nos laboratórios, no castelo, na mansão gótica, no ambiente urbano. Cemitério. Exatamente, cemitério, mas você não pensa nessa questão de um ambiente ártico. E não é viagem do Del Toro, porque isso está no livro. Eu nunca li o livro do Frankenstein. Cara, o Del Toro fala que é o livro favorito da vida dele, pra você ter noção. Sério mesmo? En mi casa, en mi biblioteca, estoy rodeado de estatuas de Frankenstein. Esse projeto, na verdade, é uma coisa que ele já falou que é meio que o projeto dos sonhos dele, assim. Então, ele tá desenvolvendo esse projeto desde o final dos anos 2000, quando ele queria falar pela primeira vez que ele queria fazer um filme de Frankenstein, só que ele ficava indo e voltando nas parcerias, ele ficava nervoso, ele fala, eu ficava nervoso porque é um filme, é uma história tão importante pra mim e tal, então ele conhece o livro, assim, de trás pra frente e tal, então... Parabéns pela paciência, né, e pelo controle da ansiedade, né, cara, 25 anos trabalhando num livro, num filme. Mas eu entendo perfeitamente, porque, cara, se fosse pra fazer um filme do meu livro favorito, eu ia desistir 1000 vezes até começar. É, né? Cara, qual é o teu livro favorito agora? Eu quero saber. O meu eu sou meio clichê, mas é 100 Anos de Solidão, que já ganhou uma adaptação, então não precisam nem me forçar a Max, fazer olha uma aí. adaptação. Quanta É só por isso, adaptação de Frankenstein, rapaz. Pois é, Tem. Frankenstein tem adaptação até com Elijah Wood. Não Caraca, é mesmo, né? Do Elijah Wood? Tem? De Frankenstein? Tem. What? Ah, do James McAvoy, tá. Victor Frankenstein. Eu sei qual é Não, esse. peraí, você tá confundindo... Não é Elijah Wood, é o Daniel Radcliffe, é outro. Daniel Radcliffe. Não, eu tava assim, mas... Eu confundi. Não me diga. É apenas a história de vida dos dois, que são confundidos o tempo todo. And it just keeps going. Mas assim, toda geração tem um filme grandioso de Frankenstein, né? Tipo, eu lembro que na minha época, quando eu fui, tipo assim, eu ir no cinema assistir um filme Frankenstein, foi aquele do De Niro. Nossa. Sim, o de 94. Eu não lembro de nada desse filme, nada. Eu lembro que, tipo assim, que era a parada muito mais realista, porque a gente tinha a ideia do monstro de Frankenstein. O classicão é aquele, sabe, verdão com testa alta, parafuso nas têmporas, sabe qual é? Exato, do Boris Karloff. Mas o De Niro, ele fazia era tipo um ser humano todo costurado. Era isso. Isso aí, ele foi o filme do Kenneth Branagh e ele... Do Kenneth Branagh, isso. Nossa, é isso mesmo, era o Mary Shelley's Frankenstein. É. Exatamente. Que tentou também ser uma versão um pouco mais fiel ao livro original, apesar de ter adicionado muita coisa também. Mas é isso. Eu acho que é até uma pegada meio o Drácula do Coppola, que ele colocou o título como Bram Stoker's Drácula, né? Então, Mary Shelley's Frankenstein, então... Mas esse filme não era bom, cara. Até o Kenneth Branagh sem camisa aqui, pelo amor de Deus. Ué, ele tava bem, olha aí. Cara, o cara era o diretor do filme, ele queria se valorizar também. Tinha o John Cleese no elenco, cara. Caraca, tinha o John Cleese, eu não lembro mesmo. O John Cleese faz o tutor do Victor Frankenstein. Eu não lembro nada desse filme. Isso foi apagado da minha mente. Tem a Helena Bonham Carter fazendo a noiva do Victor Frankenstein também. Esse filme é de 94. 94, exatamente. 31 anos. Caraca, não, não faz essa conta não. Mas assim, teve também essa época marcada pelo Jovem Frankenstein, do O Mel Jovem Brooks, Frankenstein é um puta que é uma clássico. coisa inacreditável. E é um dos melhores filmes a levar o personagem e reinventar o personagem pro cinema, né? Sim, totalmente, né? É dali que saiu o It's Alive, que virou meme, que virou... Não era, não. Bom, depende. O It's Alive, aquela frase super intensa, é do filme de 1931, dirigido pelo James Whale, que é o com o Boris Karloff. It's Alive, It's Alive, It's Alive. Isso ele pegou pra fazer igual ao do filme de 31, porque o personagem que faz o Victor Frankenstein, ele grita desse jeito. Muito bom, cara. Lembrando, Frankenstein é o sobrenome do cientista, do Victor Frankenstein. O monstro não é Frankenstein, ele se chama Monstro de Frankenstein. Frankenstein's Monster. Ele não é o Frank. Apesar da gente popular, né? Normalmente a gente chama ele de Frankenstein, o monstro, mas esse é o sobrenome do cientista. Evils should die.
Stay with me. Então, esse filme tem uma parada Ah. que a gente vai perceber em todo esse trailer, que é uma parada do Guillermo Del Toro, que é a fotografia que tá fuderosa, cara. Porra, isso que me impressionou, cara. Olha isso, cara. Sim, a fotografia que é do dinamarquês Dan Laustsen, que já tinha trabalhado com o Del Toro antes em Colina Escarlate, A Forma da Água e O Beco do Pesadelo, que infelizmente é um filme mais fraco do Del Pô, mas Toro. A Forma Mas da eles estão Água é aí. foda. Mas a Forma da Água é foda. A Colina Escarlate é muito legal também. E aí eles estão juntos aí pra fazer esse filme. Porra, tá bonito, tá bonito. Ah, o Oscar, tá Oscar, sumido, né? tá bom. Boa, ator bom. Tá gostei. sumido, não, ele é bom ator, tá sumido, é. Senti firmeza do Victor Frankenstein ser o Oscar Isaac. Eu acho que ele tomou um hit de Star Wars. Star Wars bateu e deu uma baixada nele, né? Não, o que Star ele tem Wars feito? fez ele surgir Ele era. Eu acho que Star Wars não ajudou ele. Acho que Star Wars não ajudou ninguém nessa fase. Claro que ajudou. Lógico que ajudou. Eu acho que o Ex Machina mostra muito mais o que ele é de ator Não, claro, do que mas... Star Wars. E de Não, dançarino, isso- e de dançarino. mas aqui muito menos pessoas viram, né, o Ex Machina, né? Estão erradas as pessoas. Eu também Tem acho. que ver Ex Machina. Pra quem não viu, um filmaço de ficção científica. Filmaço. É, cara, pra quem conhece o Oscar Isaac só por causa de Star Wars, realmente vale muito a pena ver a filmografia dele em outros papéis, porque ele é um baita do ator, tanto com Ex Machina, mas também com outros filmes, tipo o Inside Llewyn Davis também, que é um drama que ele fez com os irmãos Coen. Então, assim, entre vários outros papéis que mostram que ele é um baita de um ator e que, inclusive, eu achei muito legal aqui nesse trailer a performance vocal dele. Se eu tivesse só ouvindo, eu não ia identificar que era ele, porque ele tá trazendo um ar de meio de velho cansado e traumatizado pra voz. Eu tô achando muito bom. Quem Não vamos tá? esquecer da atuação meteórica em X-Men, como o Apocalipse. Caraca, Apocalipse Realmente foi uma chiclete. pancada. Isso realmente foi uma esse eu pancada. esqueci. Esse eu apaguei da minha memória. Aí do Guilhermo. Some what I will tell you is fact. Ó. Aí a galera perucada, uma perucada Então, que não olha, tem tamanho. Isso é muito maneiro, porque isso traz um pouco dos bastidores de como essa história foi criada, né? Nessa época, no século XIX, na época da Revolução Científica, né? Já tinha algum tempo e tal, já tinham muitas reviravoltas, muitas novas descobertas sobre física, química. E um monte de cientistas faziam esses shows de ciência, mostrando esses fenômenos, né? E etc. Às vezes era pra divertir, às vezes era em universidade e tal. E nessa época tinha uma moda da parada que chamava galvanização, que foi descoberta, né, pelo italiano Luigi Galvani, que era passar corrente elétrica pelo tecido muscular de animais, etc. E entender que a eletricidade contraía esses músculos, mesmo com o animal morto já. Então, Porque galvanização é outro processo de proteção metal, né? Assim, né? Galvanizado, aço galvanizado. Vem disso, exatamente. E aí o que acontece? Tinha shows de galvanização que eles pegavam um elefante morto e aí o elefante se mexia. Com gente também, tipo assim, era uma parada bizarra e fascinante ao mesmo tempo, porque todo mundo tava vendo um cadáver se mexendo, então parecia uma parada mágica. E olha só, a história do Frankenstein é completamente isso, né? Tipo assim, é um cientista que tá pegando um corpo e tal, e usando a eletricidade pra reanimar o corpo de alguma forma. Ela foi, né? Ela pegou uma base de ciência e ela deu aquele passo da ficção científica, né? Só que a diferença seria que não seria só um espasmo muscular, mas o Victor Frankenstein conseguiria trazer alguém à vida com esse método, né? Ela tava imaginando Exatamente. uma evolução da técnica. Some is not. But it is all true. Volta um pouquinho aí no trailer, que vocês passaram por um rosto muito importante, pô. Ó o Christoph Waltz bem aí na nossa frente. Nossa, passou batidaço. Eu sei que ele porque tá no filme, mas eu parecendo tava até um pouco mais procurando jovem, ele. né? Puta, maneiríssimo. Christoph Ele tá- Waltz, que vai interpretar um personagem que, salvo engano, é um personagem inédito desse filme, que se chama Harlander. Não se sabe muito bem qual vai ser o papel dele. Mas vai ser qual bom. vai ser o papel do personagem, quero dizer. Vai ser bom, a gente sabe. Outra coisa que é legal também, que eu queria só destacar um pouquinho aí, de detalhe mesmo de direção de arte, olha que parada bizarra, né? Então você não consegue ver direito assim, talvez se a gente desse um zoom, mas parece meio que um torso pra cima, né? Sim, tem até um Esse- cérebro exposto.
rosto aqui, né? Isso, exato. Mas olha só que isso é uma coisa que a gente vai ver voltar mais pra frente no trailer. Olha a mesa com essa parte verde e você tem esses dois líquidos ou luzes, né, vermelhos, né? A gente vai ver essas duas cores voltarem muito, cada vez mais forte. Não, isso tá lindíssimo no trailer, né? Tá incrível. Esse contraste entre o verde e o vermelho. Provavelmente ele tá fazendo uma exibição de galvanização aí, ele vai fazer o turso, né, se mexer com eletricidade, etc, mostrar pros acadêmicos. Provavelmente. Baitas filmes. What manner of creature is that? Ai, metendo a barba no... Esse homem de barba é uma bela coisa, barba, né? Aí não tem erro. Aí não tem erro. Bota o cabelo... Duquileto, não é isso? Duquileto? Exatamente. Tá aí, saudade da barba. E aí, ó, caraca, eu adorei esse plano. Não só porque ele é bonito pra caramba, de novo, a questão da fotografia, né? Não sei se nesse caso é fotografia artificial ou natural, mas fica muito bonito e é uma ideia muito clara do Del Toro de sempre trazer imagens bonitas em tramas de terror, né? Isso é uma assinatura do cara desde décadas. Então, pra mim, isso é uma coisa que mostra que ele tá querendo trazer isso de volta, assim, criar planos que são plasticamente, visualmente, de encher os olhos, mas num contexto de algo horrendo, né? Então a gente tem o que parece ser a criatura ali nesse horizonte ártico. E essa história pede isso, né? Ela pede um visual incrível, sabe? Uma coisa maior do que a vida, sabe? É muito foda. What manner of devil made him? Agora você vê que esse filme optou por uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? What manner of devil made him? É um inglês mais... sim. É uma linguagem mais de época. Mais formal, assim, é. I did. Olha aí, Olha, Oscar. eu fiz. Vale lembrar que essa cara de sofrimento é ele lembrando que fez aquele Cavaleiro da Lua. Caraca! Eu tô percebendo que tem vários papéis dele que eu só apaguei da minha mente porque são desse nível, sabe? Volta um pouco da cena. Quem fez o Cavaleiro da Lua? I did. Não, Patriota, peraí, tem que ser assim. Quem falou Somehow Palpatine Return? I did. Esse meme tá pronto. Tá pronto. Cara, olha isso. Eu preciso... O quê? De uma luva vermelha. Pronto. Eu preciso. Eu tenho várias luvas, eu nem sei porquê, porque eu moro na Flórida. Mas, caraca, olha que irado, cara. Cara, Puta. e é muito legal, porque quando eu vi pela primeira vez, eu não percebi que eram luvas, eu achei que era mão ensanguentada. Sim, o que talvez seja uma questão simbólica mesmo, né? Nossa, mas puta... luva vermelha é o estilo. Tudo maneiro, né? Assim, o aço ferrujado, o negócio. Mas a luva se destacando, né? Puta, Muito foda. Incrível. I had a vision. Isso aqui é sistema nervoso. É, maneiro. Sabe qual é? Mapinha do sistema nervoso. Aham. Talhada madeira. As paradas antigamente eram melhores, né? Não tem, cara. Não. Você falou aí que antigamente tinha essas feiras de ciência né, de entretenimento ou de estudo, que seja. E teve uma exibição que passou pelo Brasil faz alguns anos sobre o corpo humano. E aí eles pegavam o corpo humano, era uma parada que eles conservavam, não sei qual o método lá. Que tinha, E aí tinha várias maneiras de exibir o corpo humano. Então tinha uma que eles fatiavam, né? Vários layers, assim. E eram corpos verdadeiros, doados pra ciência lá e tal. Tinha uma que era só o sistema venoso, sabe qual é? As veias e Dr. artérias. Manhattan. Sinistro. E tinha uma que era o sistema nervoso, cara. É muito impressionante, louco. E é real. Eu acho fascinante. Ao mesmo tempo é meio bizarro, porque corpos humanos completamente mutilados. Não chegava a... Claro, depende da sensibilidade das pessoas. Mas ela não chegava a ser bizarra e nojenta, Não, sabe? é só um pouco mórbido, depende de você. Mas bizarro não era. Mas é muito interessante, eu achei muito interessante. Ó a fotografia. Olha aí, essa aí eu suspeito que seja a mãe do Victor Frankenstein, porque no livro a mãe dele morre de uma doença que eles em inglês chamam de Scarlet Fever, mas aqui no Brasil a gente chama de escarlatina, né? E é justamente uma das coisas que faz o personagem ficar com essa obsessão do limiar entre a vida e a morte. Então, e sem contar que a gente tem a cor escarlate representada aí na cena, então talvez seja. É um caixão muito diferenciado. Né? Muito Né? diferenciado. É assim que eu quero ser enterrada. Porra!
É o contrário de na cara não que estraga o velório. É só a cara. Cara, mas cara, isso é Del Toro pra caralho. Porra. Olha que coisa inovadora, diferente. Não, e você vê que aqui, ó, tem um sensor de movimento na frente do caixão. Quando você passa na frente, o cadáver vai lá alguma coisa. Não, Tá vendo aqui, ó? uma galvanizada, aí ela abre um... Você passa na frente e dá uma pode crer. Puta merda. Mas você vê que é muito legal como é executado, assim, a galera que faz a direção de arte, né, e tal. Porque, assim, parece um caixão de mármore, né? Exato. Mas as alças já são de outro material, né? De latão, sei lá, de cobre, não sei qual metal. É muito maneiro, Foda cara. demais. An idea took shape in my mind. Olha aí, tanto que quando a gente vê o que poderia ser a mãe morta, ele fala, eu tive uma ideia foi se formando na minha cabeça, né? Isso é interessante porque é meio como a Mary Shelley chegou nessa história. E olha só, tem a ver com um vulcão na Indonésia. Como é que é? Tu não sabe essa história? Clássica da casa do Lord Byron? Não, eu sei a história do caso do Lord Byron, mas o vulcão eu não lembro de qual é a do vulcão. Mas o que aconteceu em 1815, teve uma das maiores erupções vulcânicas já registradas na história, que foi do Monte Tambora, na Indonésia. Eles acham que a erupção só matou mais ou menos 100 mil pessoas, o que, tipo assim, naquela época, imagina. E só que eles acham que essa foi a erupção mais mortal da história, porque ela não... O estrago se estendeu muito além da própria erupção, porque foi tanta cinza, tanta fumaça, que a Europa ficou uns 3 anos em uma névoa, que você mal via o sol. A névoa disparou pela atmosfera inteira. E teve fome, os verões eram frios, eram gelados, isso, tipo assim. E aí, em 1816, a Mary Shelley tinha 18, 19 anos, não tinha esse nome ainda, ela namorava com o Shelley, que da onde ela recebeu o nome, e eles foram pra Genebra, passar um tempo lá na casa do Lord Byron, acho que era a casa do Lord Byron, e uma galera se encontrou lá, era férias e tal, assim que tava chovendo, uma friaca inacreditável, era, tipo assim, era o verão nuclear, tava tudo mega dark, o clima da Europa que a Mary Shelley viveu nesses anos era uma coisa completamente, sabe, a gente não, né? Sei lá, tipo assim, imagina quando teve aquela mega queimada, como é que ficou São Paulo, era uma parada bizarra, assim. Sim. E essa viagem foi uma merda, porque eles ficaram presos, tava chovendo pra caralho, frio, tá vendo? Eles ficaram presos dentro de casa um tempão. Aí que ela começou a concatenar essas ideias e ela foi publicar o livro 2 anos depois. E, enfim, revolucionou a literatura. Muito incrível. Foda, cara. Muito foda. Se não tivesse tido essa erupção, a gente não tivesse Frankenstein e um monte de coisas fodas. Hoje tem erupção, a gente só tem memes. Pois exatamente. A galera correndo lá do Monte Etna. Esse cavalo congelado me deu um arrepio, viu? Caraca, maluco, que nevasca. O dia depois de amanhã, não era isso? Não, nossa, eu nem lembro. Ele não pode ser esquecido. Inevitable. Aí, doutor Vermelhinho, com seus detalhes em vermelho, cachecol, luvinha, aí, o babadinho. Mas você sabe que isso é uma parada até de decoração. Você bota cores que são similares e conversam entre si, e aí você bota um elemento vermelho. E aí ele fica mega contrastado, mega... Ó o vermelho. Olha aí, o verde que vai virando vermelho, né? Inclusive. Porque o líquidozinho verde e tal. Until it became truth. Olha aí, caraca, esse plano eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Tá fudida a fotografia. Você sabe que tem... Depois que o trailer foi lançado agora, né, no Tudum e tal, começou um movimento online das pessoas pedindo, pelo amor de Deus, pra esse filme pro cinema. Porque é Netflix, não... Sim. Mas esse aí tem toda a cara de que pode chegar no cinema, porque a Netflix já fez isso antes, por exemplo. Mas já não é o planejamento. O planejamento é se lançar na Netflix exclusivamente e tal. Só que a galera tá mandando, porra, esse filme tá lindo demais pra ser só Netflix. Tá sendo meio que um tiro pela culatra, sabe assim? O que eu acho legal, porque é maneiro ver filme no cinema, né? E quando você vê na sua casa, por melhor que seja a sua TV, você tem uma TV que nem a do Sr. K, por exemplo, né? Ou por melhor que seja seu som, nunca, não vou dizer nunca, né? Mas vai ser muito difícil replicar a experiência de ver um filme no cinema, né? Com toda a grandiosidade com a tela atrás, né? Mas a Netflix não tem que botar filme no cinema pra concorrer a Oscar? Eles não fazem isso? Exatamente o que eu ia falar agora, porque esse aí é um filme que tá com toda a cara de que eles iam tentar alguma indicação a um Oscar mais técnico, talvez, de direção de arte, fotografia,
cenografia e tudo mais, e pra isso eles têm que lançar o filme no cinema também. Não, mas a galera quer poder ver o filme no cinema, porque eles lançam no cinema, mas aí é 3 salas em Nova York ou Los Angeles. Só pra constar. E aí ninguém consegue ver, porque, sabe, passa uma semana, preencheu lá o requisito, valeu. E não, a galera tá pedindo pra, bota no cinema. O que é contra o modelo de negócio dos caras, né? Então... É, sinistro. Sim. Mas, cara, esse plano aí, ele é muito, muito legal da gente ver, porque, primeiro, cenografia grandiosa, assim, maximalista mesmo, sabe? Porque acho muito legal, porque é retomar aquela ideia do filme clássico de 31, com aqueles laboratórios mirabolantes e o pé direito alto e as máquinas, assim, meio bizarras que parece ser coisa de fantasia mesmo, né? E outra coisa, olha essa quantidade de corpos de cadáveres espalhados por aí. Porque eu acho... Tá, é cheio, aí, mano. O que a gente tá percebendo de narrativa que tá se construindo nesse trailer? Porque a gente pensa assim, o Frankenstein é o monstro, a gente que me referindo à criatura, né? Mas esse trailer até agora, qual é a tecla que ele tá batendo? O Victor Frankenstein, o cientista, ele é o monstro, né? Porque perguntam, qual foi o diabo que criou isso? Ele fala, fui eu, né? E aqui a gente vê essa ideia dele cercado de cadáveres como se não fosse nada, né? Então essa ideia do cara que tá fazendo uns experimentos meio perturbadores e questionáveis mesmo. Mas essa é a ideia, que o Victor Frankenstein é o monstro e o monstro é uma vítima, né? Exatamente. Então, mas é isso, porque acho que o jeito como se construiu o estereótipo da criatura na nossa cabeça, a gente pensa só na criatura como monstro, né? E a gente quase esquece do Victor Frankenstein. E detalhe pra essa janelona linda aí com a flor de lótus, que é comumente associada a pureza, renascimento, força. Então tá tudo legal. Conversando aí, sabe? Sim, tudo tem um significado aí. E repara nos líquidos, reparem agora nesses líquidos verdes aí, que eles vão voltar daqui a pouquinho de novo. Maneiro. Olha! Mas a fotografia vai se fuder, cara. Olha o verde e vermelho, Absoluto cinema. Olha aí, a neta da Maria Gladys aparecendo no trailer. Eu amo minha avó. É a Mia Goth. Mia Goth, olha. Exatamente, ela é escondida. E vocês acham que ela tá de verde pra representar natureza, vida? Não, ela tá de verde pra representar o Brasil. Fala, Brasil. Olha, caraca, isso olha isso. Isso é Del Toro. Isso, puta merda, cara. Fox, olha isso, mano. Isso tá foda muito demais. Bom, cara. Já vou ter pesadelo hoje, só por causa desse rostinho vermelho. Coisa incrível! Que coisa incrível. Muito bom! Brincar de Deus. Pera aí, meteu uma sunga? Teve esse cuidado? No trailer. É o trailer. Quando o trailer aí. Não vai estar de sunga. Um short e a cueca boxer? Where's the dong? Isso é coisa de trailer. Demais, tá branca demais. Ele vai estar pelado. Pelo amor de Deus, que isso? Pô, botasse um trapinho, sabe? Um paninho, qualquer coisa, um negócio de metal, porra. Uma folhinha. Caraca, mano. The studio was thinking the gratuitous nudity was maybe a bit much. Fuck you! Olha aí, de novo, o que eu tava falando mais cedo, como volta com mais força o contraste do verde com o vermelho. Tá os botões, os botões verdes vão virar os botões maneiríssimos. Né? Caraca. E os cilindros ficaram todos vermelhos, né? Ficaram todos vermelhos. Então, o Del Toro, ele é esse cineasta que pensa em cada detalhezinho e ele gosta de trazer simbologia, ele gosta de trazer simbolismos para as coisas que ele coloca. Então, cara, esse contraste do verde com o vermelho deve ser alguma coisa que ele tava querendo representar e a gente pode interpretar de várias formas, cada espectador vai trazer, só não tem uma interpretação correta, né? Mas, sei lá, eu fico aqui pensando às vezes se o verde é um jeito de representar a vida natural e o vermelho é a vida artificial. Ou se é um contraste do verde vivo e do vermelho como morte. Dá pra ter várias interpretações, mas essa é a graça dos filmes do Del Toro, que você consegue extrair algumas coisas assim de simbolismo e que pode trazer muitas leituras diferentes. Agora, eu tô percebendo aqui a falta de um personagem muito importante. Já sei. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui girando manivela. Cadê? Ele tava valorizando. Ele tava aqui, ó, subindo pra botar antena. Cadê o Igor? Cadê o Igor?
Igor, Vai ajeitar a antena, Igor. Será que ele usou inteligência artificial e sucateou o trabalho do Igor? Não é possível. Porra, cadê o Igor, brother? Eu tive agora, né, no Epic Universe, a minha atração preferida foi a atração do Frankenstein, né? E é uma releitura da história, a tataraneta do Dr. Frankenstein. Tem o castelo, tem as pinturas. Eu achei irado tudo, achei foda. Tem várias versões do Frankenstein, tem novas tentativas. Aí é aquele carrinho que tem aquele braço articulado que te sacode pra todos os lados. Ah, sei. Puta, esse é maldoso. Mas o que eu ia destacar na real é o Igor. Mas eles usaram como alívio cômico e elemento de interação com o público o Igor. Então o vídeo de introdução que explica como é a montanha-russa, não sei o que lá, é com o Igor. E é super bem feito, cheio de zoom, close, foco. Maneiro. O Igor aparece durante a ride, ativando as coisas, conforme a doutora Frankenstein manda. E quando você tá no parque, o Igor aparece, né? Tem uns atores Igor que vem interagir com você. Porra, e tal. Eu achei bem maneiro. Então, valorizem o Igor. Valorizem o Igor. Cadê o teu Igor, Guilherme? Eu ainda acho que pode ter a surpresa de quando a gente for ver esse filme, vai ter o Igor. Bota um Skarsgård pra fazer o Igor. Tem um monte de cascada aí. Exatamente. São vários. In seeking life, I created death. Olha, procurando a vida, eu criei a morte. Que foda! Maneiríssimo. Muito Que legal. foda! Again, it's like poetry, so if they rhyme. Nossa, olha isso! Caraca, é isso. Foda demais. Olha, Olha! essa sessão merece destaque, cara, porque isso é um jeito legal de montar um trailer pra contar uma narrativa, né? Porque a gente passou 2/3 do trailer no foco. Ok, o monstro é o Victor Frankenstein, é o cientista, ele é o assustador. E aí chega o ponto que, assim, beleza, agora que criou a criatura, vamos ver também o que pode ser esse monstro que ele criou, né? Então, só que ao mesmo tempo, sem revelar demais, né? Então a gente não vê muito o visual dele, a gente começa ouvindo o rugido dele, que é assustador pra caramba. Mas você vê que a mão tá carcomida aqui, ó, os dedos. Exatamente. Maneiríssimo. E assim, eu acho curioso porque a gente não vê nada do monstro, mas vocês viram quem é que vai fazer a criatura? Sei, Robert Downey Jr. Tira esse capuz aí, ó. Não é, claro que não é. Todo mundo sabe que é o Pedro Pascal. Is it Pedro Pascal or Pedro Pascal? Caralho, o post Ele pra tá quem em tá de tudo, bigode vai ser maravilhoso. Não, muito bom, muito bom. Mas não, quem vai fazer ele é um cara chamado Jacob Elord, que ele, bom, pra quem é mais jovem, assim, ele é galã de filme adolescente, começou com os filmes adolescentes na Netflix, mas ele foi fazendo uns papéis de mais prestígio ultimamente, com grandes diretores. A Sofia Coppola fez um filme sobre a esposa do Elvis Presley, né, a Priscila, e ele interpreta o Elvis Presley nesse filme, e o bicho é mó galanzão. Assim, ele é considerado, assim, pela geração Z, tipo, mó ícone também de moda hoje em dia, e é muito curioso ver que ele pegou esse cara galã, jovem, da nova geração, pra ele ser a criatura, assim, o que vai dar medo, né? Então, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser essa abordagem visual de transformar o Jacob Elord, nesse cara bonitão, nessa criatura que deve meter medo na gente, sabe? Maneiro. Eu espero que eles não revelem o visual até o filme sair, que é, na verdade, uma abordagem muito parecida com o que o Robert Eggers fez no início desse ano com o Nosferatu dele, né? A gente passou meses e meses com material de divulgação sem saber como é que ia ser o visual. E na hora de... Bom, não sei se vocês viram esse novo Nosferatu, mas assim... Vi. Inclusive os Skarsgård fazendo... Exatamente, Skarsgård, exatamente. Eu achei que o Robert Eggers ainda escondeu muito ainda o monstro durante o próprio filme, e isso me frustrou. E eu acho que isso não vai acontecer com o filme do Del Toro com Frankenstein, porque, cara, qualquer pessoa que vê os filmes do Del Toro percebe como ele é apaixonado pelo design de monstro. Sim. E maquiagem prática, e efeitos práticos. Então, eu não consigo imaginar o Del Toro escondendo a sua criatura de Frankenstein. Não, eu acho que com ele certeza não. querer fazer um visual, assim, cabuloso, muito impressionante, e vai querer impactar a gente com esse visual. Vai ser uma criatura foda, é isso aí. Porra, vai ser um bichão maneiríssimo. Ele não vai esconder, não. Ele tá escondendo aqui no trailer pra gente ficar justamente especulando. Ainda bem que escondeu. Exatamente. O Max não vê trailer, ele tá vendo aqui pra... Olha aí, um exatamente. sacrifício. Antes de você chegar nessa chamada, eu tava conversando com o Dave, falando, Dave, a única circunstância em que eu vejo trailer hoje em dia é pra gravar trailer office.